A Copa do Mundo é nossa. O Brasil enfrentou a seleção do Chile, né? A seleção brasileira enfrentou a seleção do Chile no Maracanã pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer lá na América do Norte, né? Lá nos Estados Unidos. E o Brasil entrou aí em campo, né? O time comandado por Carlo Ancelotti entrou em campo e não sofreu sustos, né? Não teve sustos. A seleção brasileira conseguiu dominar a partida no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo teve lances não de muito perigo, né? Mas a seleção brasileira conseguiu impor o seu jogo, conseguiu impor o seu estilo de jogo, ainda com muitos erros, é verdade, mas a seleção brasileira não, como eu disse, não teve sustos na partida contra o Chile, né? O Chile não botou aquele medo que botava antes, tá? Até porque a seleção do Chile, vamos combinar, é uma seleção que está aí, né, tá passando por momentos complicados, momentos difíceis, e não é o melhor Chile, né? Talvez aí é o pior Chile da história. O Brasil conseguiu jogar, teve bons lances, né, ainda no primeiro tempo. Bons lances com Martinelli, bons lances com João Pedro. Então o Brasil conseguiu jogar, conseguiu impor o seu jogo, conseguiu manter posse de bola, mas pecou e muito ali na hora da finalização. Tanto que no primeiro tempo saiu apenas um gol do Estevão, um golaço de bicicleta, né? Ali numa jogada do Rafinha, a bola estava ali perigando, né, de passar em frente o gol sem entrar. E aí ele conseguiu se projetar, né? O Estevão, ele tem uma capacidade, né, de visão de jogo incrível. Ele se colocou ali e, né, o único recurso que ele tinha era fazer aquela bicicleta, era dar aquela bicicleta. Ele, né, fez a bicicleta e gol da seleção brasileira. Mas o Brasil, né, fora isso, né, fora poucos lances, né, de perigo, o Brasil também não assustou muito a seleção chilena, né, no primeiro tempo. Apesar de, né, ter muito mais posse de bola, apesar de manter a bola, né, no campo do adversário, o Brasil não conseguiu fazer muita coisa em termos ofensivos diante ali da defesa do Chile. Aí veio o segundo tempo, a seleção continuou a mesma coisa, né, dominando a partida, mantendo posse de bola, mas agredindo muito pouco o gol chileno. Até que o Carlo Ancelotti decidiu colocar ali o Luiz Henrique, colocou também o Paquetá e o Caio Jorge, né? O Caio Jorge aí, artilheiro do Brasileirão. E quando eles entraram, o jogo mudou. A seleção brasileira que estava, vamos assim dizer, marinando ali a partida, né? Tava meio que gostando já do resultado, 1-0, tá bem, né? Estamos dominando o time adversário. Mas quando entrou principalmente o Luiz Henrique, o jogo mudou de patamar. O jogo foi para outro patamar. Lembrando aí do Bruno Henrique, né? Que teve uma pena mínima, né? Pena mínima, 12 jogos apenas de suspensão, né? Vai pagar uma multa, tudo bem que é quase 60 milhões e tal, mas enfim, a seleção brasileira, o assunto aqui é a seleção brasileira, a partida foi para outro patamar. Luiz Henrique destruiu a partida. Também teve o gol, né? O segundo gol, que foi uma jogada do Luiz Henrique, ali pela esquerda, cruzou e a bola quase que na mesma situação do gol do Estevão, né? A bola ia passando e aí o Paquetá, único recurso, dá uma testada na bola, testou, a bola entrou, gol do Paquetá. Paquetá que, né, também aí passou por um longo período de investigação por conta ali, né, de casas de apostas e tudo mais. Mas agora tá absolvido, tá de boa, tá livre, tá tranquilão e marcou esse gol.
é para premiar, é para coroar, né, por conta desse período, né, esse período triste, esse período preocupante que ele passou, né, correndo o risco aí de perder a carreira, né, a sua carreira futebolística, uma carreira brilhante, né, o Paquetá é brilhante, né, jogando bola. Mas enfim, isso passou, marcou o gol dele. Bruno Guimarães marcou o terceiro numa jogada, adivinha de quem? Ele mesmo, Luiz Henrique, de novo, né, fez ali uma ótima jogada, né, a pressão da seleção brasileira na saída de bola da seleção do Chile, né, acabou incorrendo em erro, a bola veio para a seleção brasileira, né, para o Luiz Henrique, salvo engano, e ali ele trabalhou a bola e chutou. O Bruno Guimarães aproveitou ali que a bola estava pererecando ali na frente, na pequena área, né? E ele acabou chutando para dentro do gol. Brasil 3, Chile 0. E como eu disse, né? Luiz Henrique, Paquetá e até o Caio Jorge, né? Fez uma jogada ali, né? Não participou muito da partida, mas fez uma jogada, um chute, um belo chute, né? Ali já entrando na grande área. Mas enfim, quando esses jogadores entraram em campo, a seleção mudou de patamar, a seleção começou a jogar muito melhor que o primeiro tempo e o início do segundo tempo, né? Até aí, ok. Eu queria só fazer aqui uma observação, né, que eu gostei muito dos laterais. Hoje eu gostei muito do Wesley, que era do Flamengo, hoje está na Roma, e do Douglas Silva, lateral esquerdo. Então eu gostei muito da atuação deles na partida, gostei muito, né, da forma como eles se portaram em campo, né? O Wesley aguerrido, como sempre, o Douglas Santos, né, sereno, calmo, em alguns momentos até lembrou o Roberto Carlos, né? Para quem viu Cafu e Roberto Carlos, né, jogarem na seleção brasileira, né, eram titulares absolutos, né, na seleção brasileira, e quem viu esses dois jogarem e depois quando eles, né, passaram a não jogar mais, a gente teve, na seleção brasileira, teve uma queda e não conseguiu mais repor, né? Tudo bem, veio o Marcelo depois, né? Mas a seleção brasileira não conseguiu aí trazer bons laterais novamente para o time. E acho, tudo bem que é a primeira vez que eles estão jogando juntos, né? Eliminatórias ainda. Não dá para dizer que eles vão vingar para a Copa, mas eu gostei da atuação deles hoje, né? Também ressalvando que o time do Chile não é lá grandes coisas, né? Mas eu gostei muito da atuação desses laterais. Queria trazer uma outra observação, né? Luiz Henrique destruiu a partida a partir do momento que ele entrou. Paquetá jogou muito bem, a seleção jogou muito bem, no cômputo geral da partida a seleção jogou muito bem, mas eu queria aqui fazer uma pergunta para você e queria que você respondesse aí nos comentários, tá? Será que a partir do que a gente viu na partida do Brasil contra o Chile e com todos esses experimentos que o técnico Carlo Ancelotti está fazendo na seleção, será que a gente ainda precisa, será que a gente ainda depende do Neymar? E por que eu estou dizendo isso? Nessa última convocação teve uma grita, né, porque assim, o Neymar ele foi colocado ali na pré-lista, né, aquele listão, né, que sai do Carlo Ancelotti, e ele estava nessa pré-lista e todo mundo, né, tinha gente comemorando, tinha gente falando que olha, calma aí, né, não sei se é hora dele voltar para a seleção agora e tal. Aí naquele meio tempo teve um anúncio de um início de contusão, e a partir dessa informação de Neymar contundido, ele não vai ser convocado. Aí veio a lista oficial e o Neymar não foi convocado. E depois o Neymar deu uma entrevista falando que, olha, eu com certeza não fui chamado por questões técnicas, enfim, foi uma celeuma danada,
né, uma polêmica, entre aspas, não chegou a ser uma grande polêmica, mas ficou uma situação desconfortável entre Neymar e entre Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, ele, claro, foi perguntado, né, até por conta da declaração que o Neymar deu, e ele falou, olha, né, se quem tiver bem vai jogar, vai ser convocado e tudo mais, enfim, deu aquela resposta protocolar, muita gente entendeu que tinha algo ali nas entrelinhas, eu não vi assim, mas enfim. Mas analisando a partida hoje e analisando o que o Neymar vem apresentando aí nas partidas pelo Santos, eu faço novamente a pergunta, será que a seleção ainda precisa do Neymar? E vou um pouquinho mais além, será que o Neymar ele vai estar apto para estar na convocação para a Copa do Mundo? Lembrando que a Copa do Mundo, né, já é no ano que vem. E assim sendo, pelo que o Neymar tem demonstrado em campo, né, é um jogador fora de série, um jogador que desequilibra, e nesse time, com certeza ele tem muito espaço, O Neymar é um jogador que nesse time agora, né, pelo que a gente viu contra o Chile, nesse time ele tem muito espaço, muito espaço. Mas será que, porque eu vejo muita gente dizendo, né, olha, sem o Neymar, a seleção não vai ganhar a Copa. Hoje a gente está nessa, vamos assim dizer, né? Quem se interessa por futebol e analisar o futebol e analisar a seleção brasileira tem essa questão. Será que a gente precisa do Neymar? Será que o Neymar faz realmente falta na seleção? Será que o Carlo Ancelotti ele precisa convocar o Neymar, né, para, sei lá, pelo menos fazer parte do elenco? Eu acho que assim, se for convocar, ele tem que entrar em campo, né? Pelo menos, sei lá, ter uma minutagem mínima, mas tem que entrar em campo. Não é só convocar, como eu ouvi muita gente aí dizer, né? Não, convoca o cara porque ele faz bem ali pro elenco, faz bem ali, né, no vestiário. Não, tem que entrar, né? Se tiver apto e se for convocado, tem que entrar em campo, né? Agora, se não tiver apto, para que vai convocar? Sabe? Só para ficar fazendo graça no vestiário. Mas enfim, esse é um questionamento que eu tenho feito, né, desde quando eu vi a seleção brasileira ali dominar a seleção do Chile. E principalmente no segundo tempo, depois da entrada do Luiz Henrique, depois da entrada do Paquetá, né? Será que precisamos ainda discutir o Neymar na seleção brasileira? Será que a seleção brasileira precisa do Neymar para a Copa de 2026, visto que pode ser a última Copa do Neymar, né, da carreira do Neymar? Bom, eu peço para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, tá? Esse foi o Plantão da Rapa. E eu peço para você deixar o seu like, deixar o comentário e também largar aí a sua inscrição, porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!